Na semana em que estamos gravando este programa, aconteceu um crime bárbaro aqui em Piracicaba, o assassinato de uma mulher de 33 anos pelo seu ex-companheiro. Este foi o 6º feminicídio ocorrido aqui em Piracicaba. Segundo o filósofo Hélio Rintze, esse é o desfecho trágico daquilo que nós conhecemos como machismo. O Hélio é um dos grandes especialistas brasileiros nessa área. Ele mora aqui em Piracicaba e eu o convidei para tomar um chopinho aqui na Rua do Porto para a gente bater um papo sobre machismo. Isso é muito, muito importante. Vamos falar sobre isso? Hélio? Olá. O Hélio tem tantos títulos que eu vou tentar resumir aqui. Ele é educador, ele é filósofo, ele é pesquisador, ele coordena grupos de estudos e discussões sobre ética e mais do que isso, hoje ele é um pós-doutorando na USP em formação de educadores, né, Hélio? Uhum. Com ênfase em machismo e racismo. Então nós estamos falando com a pessoa certa. O Hélio veio falar com a gente hoje então sobre machismo e ele coordena o Observatório do Machismo. Explica pra gente o que é esse observatório, né, Hélio? O Observatório do Machismo nasceu da minha iniciativa no programa de pós-doutorado aqui na Exalc USP, que eu estou trabalhando essa questão de formação de educadores, que o principal objetivo é discutir a questão dos diálogos, porque eu vejo que a sala de aula não é um lugar dialogado, que a instituição escola formal não é um lugar dialogado, e eu escolhi dois principais objetos de estudos, que é o racismo e o machismo, que a gente vai falar hoje. E aí, como iniciativa do trabalho, eu organizei o observatório como sendo um centralizador de toda essa ação. Eu tenho um objetivo de, no futuro, ele ser um centro de formação específica para isso, para a gente poder formar uma sociedade que esteja livre, que esteja atenta à questão do machismo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Hélio, é que o machismo sempre ele é apontado, estudado, criticado e enfim, olhado de forma muito especial pelas mulheres. Uhum. E é muito interessante que um homem esteja à frente hoje disso, né? Como é que você tem sentido a receptividade desse assunto pelos homens, para esse diálogo para o qual você convida, né, as pessoas? Você está sempre convocando, convidando, estimulando. Como é que você sente essa receptividade? Bom, o Observatório faz reuniões desde abril. Tem duas características que são muito interessantes. É maior frequência de mulheres, a frequência dos homens que tem aparecido é de gente que já está sensibilizada para a questão e altera muito. Então eu não tenho um grupo ainda que eu possa falar, esse grupo acompanha um perfil. o perfil. Toda pessoa que vai fica encantada por perceber que pouco sabe do assunto. Pouco sabe, pouco explorou, pouco refletiu sobre o assunto, e aí ela começa a perceber como o machismo, que eu chamo de machismo estrutural... Eu ia te perguntar o que é esse machismo estrutural? Que é o machismo estrutural, como que ele está presente na nossa vida. Bom, se o machismo é estrutural para a sociedade, significa que ele gera a estrutura da própria cidade, ou seja, ele compõe praticamente todas as instâncias do nível social que nós vivemos. Mas qual é a característica dele? A característica do machismo é ser uma unidade de discurso e de ação, né? Porque a gente ia falar do feminicídio, que a gente vai voltar nisso. É uma unidade de discurso, um sistema de discurso e de ação que privilegia os valores reconhecidos como masculinos sobre os valores reconhecidos como femininos. Eu já estou tentando usar com cuidado a ideia de privilegiar o homem em relação à mulher, porque esse é um fenômeno decorrente dessa estruturação do privilégio do masculino sobre o feminino. Ao longo de toda a civilização ocidental moderna, para a gente pegar só a modernidade, os valores que são considerados masculinos são tidos como superiores. Então, você tem aí, vou te dar dois exemplos de uma questão que vem da religião, por exemplo. Deus Pai
é uma figura paterna, masculina. E a mãe natureza. A mãe natureza cuida, provê, etc. Qual é a ideia da modernidade? O domínio da natureza. O domínio do feminino. Qual é a ideia do Deus Pai? A força masculina como estruturadora do mundo. O primeiro momento é essa questão que a gente já colocou, que é uma normalização moral. O valor que é tido como masculino é tido como superior ao feminino. Um outro exemplo é a racionalidade é tida como superior à emotividade, ao sentimento, etc. Isso é a leitura ocidental, a construção das luzes, do projeto moderno. É uma coisa meio senso comum isso, não é? Então, isso. Legal. Então eu tenho toda uma normalização da sociedade, ou seja, eu tenho uma série de padrões morais vigentes. Esses padrões morais vigentes trazem uma hierarquização. Essa hierarquização é o valor masculino é superior ao valor feminino. E aí a gente tem, então, uma questão valorativa, que é moral. Os valores masculinos são superiores aos valores femininos. Essa questão moral traz dentro dela essa hierarquização. Então há um sistema, o machismo é um sistema moral que traz dentro de si uma hierarquização, colocando valores masculinos como valores femininos. Esse sistema moral hierarquizado é naturalizado. Ele faz parte de um discurso vigente tão profundo que eu deixo de questioná-lo. Eu não sou ensinado a questioná-lo. Então, por isso que a gente vê a reprodução, por exemplo, no seio do primeiro bloco de socialização humana, a família. A reprodução de ideias e práticas machistas no berço da família, realizada por homens e por mulheres. É quase uma coisa automática, né? Ela é automática. Ela realmente, ela vem de mãe para filhos e a coisa vai se reproduzindo de uma forma. Você percebe que isso precisa ser rompido de alguma forma, né? Como é que se rompe esse ciclo? Perfeito. Então é assim, se o ciclo não é atacado, se não há nada que me espante frente à continuidade desse ciclo, ele só tende a se repetir. Por quê? Porque sempre foi assim, é a resposta do senso comum. Fecha a perna, menina, e jogue bola, menino. Vista cor-de-rosa, menino. Vista cor-de-rosa, menina. Vista azul, menino. Você pode correr, ele bateu em você, revide. Então, quando você pega frases do cotidiano, você começa a buscar elementos para fazer essa tripla investigação que eu estou propondo. E sabe que eu penso, Hélio? Eu penso assim, que às vezes, o machista é o mal, etc. Mas no fim, você percebe que uma grande maioria dos homens é vítima disso, né? Desse pensamento. E quando a mãe fala assim, não, poupa aquele menino de lavar uma louça, poupa aquele menino de brincar de boneca, entender o que é cuidar de uma criança, poupa aquele, né? Evita, não deixa que ele exerça aquilo. Na vida adulta ele vai sentir, porque hoje a sociedade moderna pede divisão de tarefas entre homens e mulheres, né? No lar. E os homens ficam confusos, eles não estão preparados para encarar isso. E nós mulheres ficamos frustradas e não tem um companheiro que nos, né, que divida com a gente isso, né? Por conta do machismo. Não que ajude. Exatamente, dividir, não é ajudar, né? Porque quando eu, homem, digo que ajudo, eu coloco o meu papel como coadjuvante de alguém que tem o protagonismo. Até fazendo, né? Estou sendo magnânimo, estou ajudando. Olha como eu sou legal, né? Olha como eu sou legal. O machismo é um sistema de dominação que não faz bem para ninguém. Nem para os negócios. Esses dias mesmo eu vi um artigo sobre como o machismo pode prejudicar os negócios numa empresa. E ainda mais hoje em dia, que está começando esse movimento desse questionamento. Então, agora é uma coisa preocupante. Enquanto você tem cientistas como você, né, pesquisando, tentando romper com essas estruturas, né, tentando encontrar caminhos, você tem o institucional, governamental reforçando falas e crenças absurdamente anacrônicas e fora do contexto, coisas que a gente já descartou e já viu que era lixo há 20, 30 anos e está trazendo isso de volta. Quer dizer, ficou mais difícil nadar contra essa correnteza, não ficou?
Eu acho que eu fui surpreendido também com a institucionalização assim tão veloz que nos tomou, né? Mas era uma resposta esperada daqueles que mantêm o privilégio do sistema, né? Porque assim, eu falei, o machismo é um sistema de dominação que faz mal para todo mundo, mas é óbvio que ele faz mais mal para o feminino. E se ele faz mal para o feminino, ele faz mal para a mulher. Só que eu queria até te convidar a pensar no seguinte: por que eu não estou falando sobre homens e mulheres? Sim. Porque nós estamos hoje, também paralelamente a isso, ou contra isso, vivendo um momento de grande abertura da questão, por exemplo, da sexualidade. Então o movimento LGBT, com todas as letras que eles forem associando para criar novas identidades, é uma prova de que existem seres humanos que estão numa situação pior, no seguinte sentido: eu tenho o valor masculino, que é considerado como superior, eu tenho o valor feminino, que é considerado como inferior, ok? Essa é a luta. Só que há uma terceira luta que é obscurecida por essa luta declarada do masculino e feminino, que é o ambíguo. Quando eu tenho um corpo masculino que encarna um valor feminino, um corpo feminino que encarna um valor feminino, esses são os que mais sofrem. Então uma mulher de trejeitos masculinos, tidos como masculinos, um homem de trejeitos ou gosto tido como feminino. Então, assim, me leva a crer que há também nesse sistema uma questão do ativo versus o passivo, da dominação do dominador versus dominado, que você falou no início, e que nos leva ao seguinte: ao início da colonização, o colonizador e o colonizado, a violência opressora da Europa da época das luzes, que ao mesmo tempo que eles estão buscando aí, né? Você tem Descartes, você tem todo o movimento que nasce com Descartes, que vai ali do final de 1500 para frente. Você tem ao mesmo tempo a colonização do continente africano, a usurpação de vidas que são trazidas pela escravidão aqui ao longo de toda a nossa história. Então é uma violência colocada, que coloca dominadores e dominados. A minha ideia educativa na formação desses professores é, a partir do diálogo e a partir da reelaboração da arte de fazer perguntas, é a gente começar a fazer um trabalho de desnaturalizar as frases do senso comum, os ditos do senso comum. Você estava falando sobre feminicídio, e a gente estava falando de como é o padrão de agressão no feminicídio. A maioria gritante da agressão no feminicídio vai direto no rosto da vítima, desfigura esse rosto. Então tem aí um indicativo. Mas qual é a grande mensagem? Você é minha propriedade, e quando você quer deixar de ser minha propriedade, eu te extingo, eu termino você. Então esse é o momento em que o machismo chega ao seu extremo. E tem sido uma tragédia, porque eu recentemente, fazendo uma pesquisa até pra gente conversar aqui, tem um dado no ano de 2019 que mostra que nos 9 primeiros meses houve um crescimento de 27% no feminicídio no estado de São Paulo. Até 30 de setembro de 2019 foram assassinadas brutalmente 119 mulheres neste estado. Isso não é pouco. O Brasil, não sei se você deve saber disso, ele é o 5º país em mortes violentas de mulheres. 5º. Enquanto o Ocidente fica julgando, né, os países muçulmanos nas suas leis extremas, no caso dos fundamentalistas, nós somos uma nação em que estamos em 5º lugar no assassinato, né, na morte violenta de mulheres. É vergonhoso. E a gente só vê isso crescer, né? Isso só piora com a institucionalização do discurso vigente. O governo mesmo. O momento em que esse discurso assume o poder, ele passa a controlar a máquina que produz toda a subjetividade, né? Então a escola, a Fundação Palmares, que quer agora celebrar o papel da Princesa Isabel na libertação dos escravos e não mais discutir
por exemplo, chamar o racismo de vitimismo. Então, são mudanças de discurso institucional que se espalham, mas veja que, associados a um complexo gigantesco de outras informações, faz com que muita gente pense, não, antigamente era melhor, porque eu tinha menos isso, eu tinha menos aquilo. O que eu tinha menos antigamente era acesso à informação. Por isso que eu digo, às vezes, as pessoas falam, aumentou o número. Ou, quando a gente fala na Índia, o número de estupros, etc, etc. O número de estupros declarados. Eu ouvi um dado sobre o suicídio, que para cada suicídio consumado existem 17 tentados. A gente sabia desse dado? Não, nós não sabemos. Então é assim, a gente vive num campo de batalha pela hegemonia do discurso que quer manutenção do machismo, mas que não o enxerga como machismo. Se você perguntar para o machista, ele não vai falar que ele é machista. Ele vai recorrer ao discurso naturalizante. Não, as coisas são assim mesmo. Mulher minha fica em casa. Vou te dar um exemplo. Eu estava trabalhando num parceiro meu esses dias, e aí tem uma situação assim. Uma técnica, mulher, recebendo uma estagiária da Exalc, que ia trabalhar fazendo um jardim. A técnica chamou um cara para carregar as coisas da menina. A menina falou, não preciso desse cara para carregar, essa enxada é minha, eu uso a enxada. A técnica virou para mim e falou assim, eu só entendi isso depois que ela me falou. Eu estava na minha cabeça dizendo, ela não é suficientemente forte, forte é um valor para mexer com enxada, que é coisa de homem. Em todo lugar que eu disser que tem coisa de homem e coisa de mulher, eu estou sendo estruturalmente machista. Posso usar o meu exemplo lúdico? Eu brinco sempre para dizer o seguinte, em profissões, qualquer profissão, para a gente desnaturalizar profissões de homem e profissões de mulher, precisa do pipi para fazer aquela tarefa? Uma boa pergunta. Você usa o pipi para gravar esse vídeo, para dirigir um caminhão, para fazer a unha? Não, não usa. Precisa da vagina para fazer isso? Não, não precisa. Então a gente tem ama de leite como uma profissão que o homem não pode ser. E só, bichinhos da natureza. Ama de leite a mulher não pode ser. Doador de esperma a mulher não pode ser. Ama de leite o homem não pode ser, doador de esperma não pode ser. E passou disso, amigos. Motorista de caminhão pode ser. Motorista de avião pode ser. De espaçonave pode ser. Tudo. Manicure e pedicure o homem pode ser. Cabeleireiro pode ser. E aí pense o que quiser, o que você achar de profissão no mundo. Não há profissão que precise do pipi ou da vagina. Trabalhos domésticos em casa. A mãe precisa amamentar. Mas eu ouvi dizer que tem um sutiã de silicone que você pode encher de leite e o homem pode ficar segurando a criança. Porque é um saco carregar uma criança pesada muito tempo. É lindo, é meu filho, amor materno. Mito. Tem um livro que se chama O Mito do Amor Materno, que é uma construção social. Mas eu amo meu filho. Que lindo, ótimo. Mas não é uma obrigatoriedade genética da mãe ter que ter filho, ter que amar o filho. E nem achar que é tudo lindo, maravilhoso, confortável e contos de fadas, né? Então o machismo no âmbito doméstico está desde o machismo declarado aqui quem cuida disso aqui é a mulher. Com esse decote você não sai. Os afazeres do domus, né, do lar, são afazeres tipicamente femininos porque são do âmbito do feminino. Isso é uma ideia machista. O machismo diz na natureza do feminino toda a predisposição para o cuidado do doméstico. Não, não e não. Bom, como você disse, é assunto para 12 horas de conversa. Não é pouco não, é muito conteúdo aqui. Nós vamos ficar por aqui. Eu já te convido para voltar, vamos conversar outras vezes, dar continuidade a esse assunto. Inclusive vamos falar de ética também, né? Porque é produto que falta nas prateleiras, né? Mais prestigiadas. E vamos para cima do machismo. Machismo não é bom para ninguém. Machismo é
coisa fora de moda. Posso- Tchau, machismo. O machismo, nós olhamos para o social e vemos o machismo. Mas o machismo, ele habita dentro de nós, de todos nós, todos, de mim, do Hélio. Eu me vejo fazendo isso também, reproduzindo. Então a luta contra o machismo social É interno. necessita da luta contra nós mesmos. A surpresa de quando eu me descubro machista é desconfortável, mas há necessidade do enfrentamento. Essa é a postura ética. A postura ética é a reflexão sobre algo que eu coloquei como tema, e a partir do momento que eu descubro, por exemplo, o machismo, eu tenho que partir para a luta no social, mas dentro de mim. Então é uma luta interna, uma luta valorativa, uma luta de ressignificação de todo o nosso aprendizado. Obrigado. Falou e disse.